Na Santa Paz aí com vocês, vamos de pergunta, duas perguntas aqui hoje, olha lá, da Silver Dragon Garu, acho que eu falei certo, não sei. Ela diz o seguinte aqui no comentário de um vídeo recente nosso: eu já passei por uma situação mais ou menos parecida. E que situação mais ou menos parecida é essa para você que caiu aqui de paraquedas? A gente estava falando quando, dentro da biosfera espiritualista, utiliza-se conceitos supostamente espirituais ou supostamente metafísicos para querer justificar situações abusivas. Exemplo, tá lá a esposa apanhando do marido. Só que alguém coloca na cabeça da esposa que ela não tem que fazer um BO, que ela não tem que se separar, que ela não tem que sair correndo dali, sei lá o que. Colocam na cabeça dela que aquilo é Deus testando a paciência dela, que é uma oportunidade para ela ser caridosa e ter comiseração com aquela pessoa e deixar ela bater na cara dela, porque isso aí é fruto de algum karma passado e por isso ela tem que deixar o cara arrebentar ela e tem que se resignar porque é um teste espiritual, uma vontade de Deus, e aí ela não pode fazer nada. Então era disso que a gente estava falando. Quantas vezes esses conceitos são mal utilizados, mal interpretados, para acabar passando pano para situações abusivas, tóxicas e criminosas. Então a gente estava falando sobre isso e vários relatos aqui, né? Claro, existem sofrimentos, existem desafios que a gente passa e beleza, mas tem outros que são evitáveis sim e que inclusive competem a gente evitá-los. A sabedoria espiritual nesse caso consiste em nos dar sustância para que a gente evite, para que a gente fale não. Deus não colocou você aqui para você ser trouxa. Vamos lá. Eu já passei por uma situação mais ou menos parecida, diz ela aqui. Ou ele, ela. Bom, não sei, Silver Dragon Garu. Bom, fiquei em um emprego que me fazia muito mal, ela diz, ou ele diz. Mas pelo menos pagava minhas contas e faculdade. Vê se você já passou por algo parecido, não necessariamente no emprego, mas qualquer situação da vida, né? Mas pelo menos pagava minhas contas e faculdade por 5 anos. Tentei de tudo quanto é jeito sair dele, mas nada aparecia. Aí me foi dito por pessoas espíritas que eu provavelmente tinha algum karma com a minha chefe, a causadora de todo o inferno na empresa. E deveria me resignar e ressignificar aquela situação através do silêncio e da paciência. Eu já comecei a ficar sem paciência aqui. Cada ano passado lá, eu me consolava, se é que é consolo, né? Depois que a gente percebe isso. Mas eu também já passei por uns pepinos assim. E achando que, nossa, tava arrasando em deixar o povo bater, né? Cada ano passado lá, eu me consolava pensando que pelo menos meu karma estava sendo quitado e minhas contas sendo pagas, né, as contas kármicas. Até que comecei a pensar que nada estava mudando. Minha chefe continuava tão do jeitinho dela, ela foi carinhosa, né, mas gostei da ironia, como sempre. E eu tentava conter a minha fúria com falsa calma espírita. Mas então, gente, isso aqui não é... A gente não está falando mal do espiritismo, pelo amor de Deus. Eu também venho de contexto espírita e por isso questiono, né? Por ver algumas coisas que existem naquele meio que não precisavam ser assim, né? É uma autocrítica também, porque eu já fui muito assim. Aprendi a ser assim. Mas tentava conter a minha fúria com falsa calma espírita. E aqui eu vou dar um parênteses para vocês, experiência de vida. Você sabe a pessoa que na verdade tem mais fúria dentro de si, que tem mais coisa, é aquela pessoa que em todos os momentos ela se contém para falar assim com você. Porque ela é esclarecida. Ela é uma boa pessoa. Ela é da luz. Gente, o tempo me ensinou assim, ó, escancaradamente a acreditar, a confiar muito mais em pessoa que é verdadeira, que é espontânea, do que aquelas pessoas que parecem que são assim boazinhas o tempo inteiro,
mas na verdade estão sempre contidas e contendo um grande monstro ali dentro. Então, então ela coloca aqui, né, ó, conter a minha fúria com falsa calma espírita. E eu também já aprendi a tentar fazer isso quando eu era mais jovem. E eu via o que ela viu aqui, que vocês vão ver, ó. Mas então, quando chegaria o fim daquela situação, quando eu estaria oficialmente liberada da minha dívida, aconteceu que ela me demitiu do jeito mais FDP possível, para me recontratar na base de contratinho de gaveta. Eu recusei e despejei toda a minha fúria contida por 5 longos anos em cima do cara que ela mandou para me demitir e fazer a tal proposta. E agora, longe de toda essa situação merda, penso realmente se eu tinha algum tipo de karma ruim com ela, porque isso não me fez uma pessoa melhor. E nem minha chefe virou um ser de luz, vingado e blá blá blá. É ótimo essa sintonia. É isso mesmo. Neste meu caso, acho que me deixei enganar por um ensinamento que foi sendo retransmitido de forma arbitrária, sabe? Ou sei, e acho que quem está assistindo também sabe. A vida não é uma receita de bolo que pode ser aplicada indiscriminadamente para todo mundo em todas as situações. Cada caso é um caso. Mas situações abusivas, meu irmão, essas serão sempre situações abusivas e ninguém deve passar pano com discurso de karma e pipipi popopó. Mais um vídeo Seletiuri, feliz aniversário atrasado, muito agradecido. E obrigado por esse comentário. Se vocês também quiserem, comentem aqui, coloquem dúvidas, a gente pode ir fazendo vídeo em cima disso tudo também e batendo papo aqui. Gente, eu achei isso fantástico, dá vontade de comentar frase por frase, né? Primeira coisa que a gente tem que deixar claro, né? Que as pessoas ali vieram e disseram para ela que ela provavelmente tinha algum karma ruim com a chefe e deveria se resignar e ressignificar a situação através do silêncio e paciência. O mania que o povo tem de meter bedelho na vida dos outros e dizer o que é melhor para a vida de cada um. Ainda mais dentro desses meios espiritualistas, que alguma coisa mágica aqui nas entrelinhas disso faz a gente sentir, ainda que a gente se ache super humildes por isso, que nós temos uma procuração divina, procuração espiritual ou alguma suposta superioridade velada e muito bem velada por trás de muitas camadas de falsa humildade, de achar que a gente sabe da vida dos outros. A gente não sabe nem da nossa. E a gente quer dar nome às 3 últimas encarnações passadas do nosso vizinho. Gente, vocês percebem o nível de responsabilidade, aliás, de irresponsabilidade desse tipo de fala? Porque você chega ali toda boazinha, todo bonzinho, falando em nome da sua fé, em nome da sua doutrina, em nome da sua religião, com aquele olhar assim de estou vendo uma coisa que você não está vendo, mas eu não posso falar. A única coisa que eu vou falar para você, porque eu sou muito caridoso, é que, olha, provavelmente você fez alguma coisa ruim para sua chefe. Então você tem que aguentar na resignação, passar por qualquer situação abusiva sem questionar, sem buscar dignidade, porque fica quietinha, senta lá, Cláudia, e apanha quieta. Apanha quieta porque assim você vai pagar a sua dívida. Como se Deus fosse um banco. Você vai pagar a sua dívida. E vocês duas, ao final disso, vão ficar liberadas. Você vai se sentir melhor após pagar esse karma. E a sua chefe, tadinha, ela vai se iluminar com esse processo, porque, ou não, ou pelo menos vai resgatar isso, vocês vão resgatar, ela também vai poder ficar livre através da porra da vingança, porque no fim é isso. Esse negócio de você tá apanhando agora, aguenta quieto porque você deve ter batido na vida passada, não é para justificar com karma porcaria nenhuma. Porque violência, ainda que tenha acontecido na encarnação passada, não se justifica e não se resolve com mais violência. Você está entendendo o ponto? É só isso.
Ah, não, mas tem que aceitar apanhar da pessoa agora porque eu bati nela na vida. Ninguém tem que aceitar bater nem apanhar de ninguém. As duas partes estão erradas. A que bateu, se é que bateu na vida passada e se é que foi. E a que tá batendo agora e que tá deixando apanhar também parou. Não é pra ninguém apanhar e pra ninguém bater. Ainda mais em nome de espiritualidade. Pelo amor de Deus, pelo amor da deusa. Usar conhecimento espiritual para querer justificar a violência, para querer justificar... Não, parou. Não é para apanhar, não é para bater. Ah, mas bateu, eu tive que bater na vida passada e agora eu tenho que apanhar. Não tem que apanhar. Deus não é escravagista. E não precisa que você pague na mesma moeda. Deus não é olho por olho, dente por dente. O nosso novo agora é o nosso novo karma, como a gente ressignifica através de coisas boas. Não é necessariamente apanhando. E muito menos deixando apanhar. Ah, é porque a resignação... Não, existe uma diferença entre resignação e estagnação. Às vezes, em nome de uma pretensa resignação, a gente fica estagnados numa situação abusiva, nutridos, abastecidos de uma crença que é limitante sim, que ao invés de falar pra gente, fiote, dignidade, parou. Não, isso não é vida pra você, Deus não quer isso pra você. E não sei pra quem que esse vídeo tá caindo, mas presta atenção nisso que eu tô falando, isso não é vida pra você. Não é pra você, em nome da sua fé, ficar aceitando uma situação extremamente tóxica. Mas nós sabemos tudo da vida das outras pessoas e de todos os pormenores da vontade de Deus para afirmar que diante de um sofrimento, de um abuso que a outra pessoa está passando, aí fica quietinha, senta lá, Cláudia, paciência e comiseração, que vai dar tudo certo. Não deu, né? Vamos lá. E depois tem um outro comentário aqui em cima disso também. Vamos lá. Cada ano passado lá, eu me consolava, e volto a dizer, se é que era consolo mesmo, pensando que pelo menos meu karma estava sendo quitado e minhas contas sendo pagas. Eu sempre repito aqui, eu já conheci muitos casos desses, e por isso que eu meto a boca no trombone. De pessoas que viviam situações de grande vulnerabilidade, de grande violência, e aprenderam a justificar isso com papos desse tipo também. E eu já vi, tá? A pessoa literalmente assim, apanhando mesmo, sendo arrebentada, arregaçada por uma pessoa dentro da própria casa. Ela tinha direito de sair, já era uma pessoa adulta, mas ela engoliu a ideia. Esse é um dos casos, eu já conheci vários casos assim, por isso que hoje eu falo mesmo, para não deixar, tá? Mas ela engolia a ideia de que era Deus treinando a paciência dela, que ela tinha que fazer caridade perdoando o outro. E pela madrugada, gente. Amar é teu próximo, mas como a ti mesmo. Que caridade é essa que você quer fazer se matando pelo outro, sem se colocar nessa própria equação de caridade, de carinho, de ternura? Que caridade é essa? Apanhando, isso é fazer caridade para quem? Para com isso, você acha que Deus quer isso para sua vida? Tá vendo Maria de Nazaré ali no fundo, olhando pro seu... Você acha que ela quer isso para sua vida? Isso, filhinha, apanha mesmo. Isso, vai. Treina a paciência enquanto te esfolam no chão. Gente, isso aí é sadismo, não tem nada de Cristo, de religião, de espiritualidade. É abuso, e só isso. E não tem que justificar, tudo bem. A lei de causa e efeito pode ajudar você a entender possíveis variáveis de situações de causalidade lá no passado, mas não é para você ficar preso naquela mesma coisa, naquela mesma cadeia, numa bola de neve que só gera violência assim, em cima de violência. Às vezes a forma de você resolver o assunto beleza, você bateu no cara na vida passada e agora ele está batendo em você. Às vezes a melhor forma de você resolver isso não é ficar parado quieto apanhando, é simplesmente colocar um basta nessa história. Acabou essa energia, acabou essa ligação, acabou essa fase da nossa vida. Vai viver tua vida, eu vou viver a minha. Não vou deixar. Estamos no século 21, 2023, vamos para 2024 agora. A gente tem mecanismos sociais de promoção da dignidade humana. Não é nem uma questão espiritual, é uma questão humanitária.
Violência é não. Abuso é não. E foda-se o karma, porque não tem nada com isso. É não. Seja seu falar sim, sim, não, não. Amai o teu próximo como a ti mesmo. O que passar disso, cuidado. Ainda mais se estiver passando pano para justificar situações injustificáveis. Ah, mas na vida passada, mas você não está mais na vida passada, você está na vida presente. Você já é outra pessoa. Você tem direito, Deus te deu o direito de fazer novas escolhas, de pensar diferente, de colocar sim onde tem que pôr sim, não onde tem que pôr não. Às vezes aprender a pôr não, independente do que está lá atrás, talvez seja a sua aprendizagem agora. Talvez, porque eu também não te conheço e não sei da sua vida, mas talvez, e eu digo isso porque talvez ninguém tenha falado isso também ainda para você. Você acha que Deus, com a sabedoria toda dele, que essa vida maravilhosa, que esse mundo lindo que ele pôs aqui para você viver, para você se sentir amado, amado, você acha que ele colocou você aqui só para você ficar aguentando gente tóxica, em nome dele, que é puro amor, pura bem-aventurança, pura alegria, pura plenitude, e que está em você, porque é um com você? Essa conta não fecha? Ah, mas não fecha. A graça de Deus é superior. Essa noção férrea, kármica, que na verdade não é nem uma noção kármica de causa e efeito de ação, que tem um sentido implícito de reação. Na verdade é a gente com a nossa velha noção de punição divina. Quando a gente vê aqui, né? Aí tem que pagar. É punição. É isso, você pode tentar remediar isso com o conceito bonitinho que for, com a palavra que for. No fundo é essa sensação, é essa noção de punição. Deus não quer punir ninguém. Se ele quer curar uma situação, ele quer curar com o amor, com a graça, com a paz. Senão você não vai sair daquele enrosco, daquele nó, né? Aí você bateu num na vida passada, agora o outro volta para bater em você, aí te dá o direito então na próxima vida voltar e bater no outro, aí na próxima vida ele vai voltar e bater em você, e vai ficar até quando essa chatice? Ah, pelo amor de Deus, corda para cuspir, gente. Acabou essa, pelo amor de Deus. Cada ano passado lá eu me consolava pensando que pelo menos o meu karma estava sendo quitado e minhas contas sendo pagas. Gente, Deus coloca a gente aqui como um presente da vida e a gente vai interpretando com os nossos conflitos e vai enfiando na cabeça tantas teorias em nome de Deus, em nome da espiritualidade, que só subestimam a sabedoria de Deus. Sabe que ele colocou você aqui por puro amor, para você receber amor, para você curar o que precisa ser curado e se integrar à plenitude dele. E a gente tem tanto conflito, tanto complexo, que a gente projeta isso tudo em Deus e fica inventando, racionalizando motivo para explicar essas coisas de... Enfim, a gente está aqui porque é ruim, porque tem que pagar, porque tem que... pelo amor de Deus! Até a própria lei de causa e efeito, a finalidade dela não é ferrar com ninguém. É ensinar a gente a plantar melhor. Mas você não vai aprender a plantar melhor com um tacando a enxada num, o outro rebatendo daqui, outro dali, vida após vida e sem pôr um fim nessa palhaçada. Até que comecei a pensar que nada estava mudando. E é verdade isso. Porque a gente fala assim, ou aprende pelo amor ou aprende pela dor, e eu sempre digo aqui, não tem essa, isso aí é lorota, eu acreditava nisso até me tocar. Eu lembro uma pessoa que falou o seguinte, ninguém aprende pela dor, porque tem gente aí sofrendo na dor, no perrengue, na lasqueira, vida após vida, e você conhece gente assim, e a dor não muda nada essas pessoas, a dor não mudou nada, a pessoa não mudou um trisco na vida dela, continua fazendo merda. A dor em si não muda, a única coisa que ensina é o amor. Mesmo diante de um quadro de dor, que pode ser sim consequência de uma causa que sei lá onde é que está, beleza, mas enquanto você se vê diante da dor, você olha para aquilo e fala, agora eu vou dar um passo na direção do amor. Aí sim você aprende, aí sim você muda, mesmo diante da dor, não é a dor que ensina.
É a atitude amorosa que você põe diante daquilo que tira você dali para te ensinar, inclusive, que você nunca mais tem que passar por aquele negócio. E às vezes essa atitude de amor no meio da dor é olhar para uma situação e falar não. Alto amor. Não. A partir daqui, vida nova. Vou dar um passo em outra direção. Quando a gente vai para a neurociência, a gente desmente essa ladainha. E eu vou falar isso para vocês como pedagogo. Quando a gente está falando da ciência da aprendizagem, esse negócio de, porque aquela dor desnecessária que ensina, né? Esses tiozão brutamonte que estão tudo fudido, traumatizado da infância, mas que isso mesmo tem que arrebentar os moleques mesmo, para eles aprender, né? E olha como esses caras estão hoje em dia, né? Acham que estão arrasando, mas não é bem assim, né? Porque tem que... a dor que ensina... dentro da neurociência se sabe que as áreas do cérebro responsáveis por assimilar questões químicas relacionadas à dor são as mesmas regiões que inibem ou dificultam processos de aprendizagem. E o oposto também vale. As regiões do cérebro ativadas quimicamente, não estou falando espiritualmente, quimicamente, por questões de prazer, são as mesmas que facilitam a aprendizagem. Então esse negócio de que a dor ensina, mano, né? Tudo bem. Às vezes a gente tem que passar por desafios, não vamos ser hipócritas, às vezes acontece, dói o calo, a gente lasca a unha do dedinho na quina da porta da vida e dói, mas não é a dor em si, é a minha atitude diante daquilo que vai me ensinar ou não. E principalmente se for uma atitude amorosa. Só para com o outro? Não, porque primeiro tem que ser para comigo, porque se eu não tenho para mim, como é que eu vou dar para o outro? Né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então esse negócio da gente ficar perpetuando, se colocando em sofrimentos desnecessários que poderiam ser evitáveis, às vezes espiritualmente não está significando que você está ali para pagar karma e baixa a cabeça, senta lá, Cláudia, e deixa bater mesmo. Às vezes espiritualmente o estímulo é justamente o contrário, para a gente aprender a ter autonomia existencial e auto-amor suficiente para chegar e falar assim, não. Às vezes é isso que espiritualmente está sendo cobrado da gente. E não, fica lá de cabeça baixa. Lógico, eu não estou falando das dificuldades comezinhas da vida, porque não é para você ouvir isso e você não gosta do seu pai, eu vi o vídeo do Yuri, então eu vou dar um chute em tudo e cair fora daqui. Não, aqui nós estamos falando de situação de abuso. Às vezes você está dentro de uma casa com uma situação difícil, mas que não é necessariamente abusiva, para você aprender a lidar com aquilo e de fato ter mais compaixão, ter mais amor. Aí é outra história. Aqui nós estamos falando de atitude abusiva. E toma cuidado com isso também, porque hoje em dia todo mundo que não gosta de alguém chama a pessoa de abusiva. Vê se é abuso mesmo. Cuidado, que é uma palavra muito forte. Você tem que ter responsabilidade, de fato, para julgar assim. Mas tem situações que são, e a gente sabe. Por exemplo, como eu citei, situações que envolvem violência. Violência é abuso. Acabou, não tem conversa. E aquilo ali, e comecei a pensar que nada estava mudando. E não só nada estava mudando, como às vezes até piora. Porque você força uma situação de estresse que está desgastando o cerne da dignidade, da vitalidade daquela pessoa ou daquelas pessoas, e aquilo só vai ampliando o atrito, enquanto você acha que aquilo está, na verdade, te fortalecendo, está te deixando mais fodido. Enquanto tinha um vidão legal aí afora te convidando a outras escolhas e outras realidades, e você estava preso ali porque você ouviu as duas tias lá espírita e vou ficar aqui pagando meu karma mesmo, que às vezes nem era. E volto a dizer, quem eram elas para afirmar o que aconteceu ou não na tua vida passada? Se é que foi. E se é que é isso que você tem que fazer mesmo. Né? A crença de ninguém dá procuração divina para a gente meter esse tipo de bedelho em questões tão íntimas, a ponto de querer justificar o passar pano para violências que estão acontecendo na vida dos outros. Porque não é você que está lá, né? Então é muito fácil para a pessoa chegar e falar, não, fica lá e tenha paciência e deixa o karma pagar. Não é você que está ali. E não é você que vai arcar com as consequências dessa sua opinião. Então a gente tem que ter um pensamento crítico em relação a essas coisas. Não é aceitar tudo.
Só que quando a gente está fragilizado, é muito mais fácil chegar alguém diante da gente assim, porque eu vim aqui te ajudar, eu vou falar a maior besteira do mundo, mas você está tão fragilizada, mas tão fragilizada, que essa pose, essa fantasia de superioridade espiritual que eu estou representando diante de você vai te convencer de que a minha opinião está certa e você está tão fragilizado que você vai ter que aceitar, você vai acabar aceitando. E vai se sentir culpada de não aceitar, porque olha como eu sou evoluído, entendeu? Olha como eu falo manso. Como você vai discordar de uma pessoa que fala mansa? Né? Afinal, você está na merda, né? É porque você fez alguma coisa errada. Então, quando eu venho aqui no auge da minha superioridade e afirmo para você, eu confirmo, de fato, queridinha irmãzinha, você fez cagada mesmo. Imagina, onde você vai enfiar a sua cabeça depois para dizer não para mim, que sou tão evoluída e não estou passando por esses problemas? Cuidado com isso. Tem uma frase na Bíblia que eu gosto muito que diz assim: aquilo que vem de Deus traz paz. Olha que leveza. Acabou aqui a conversa. Quer fechar o vídeo e fazer outra coisa, jogar bola, correr, brincar? Vai, acabou aqui a conversa. Aquilo que vem de Deus traz paz. Ponto final. Tem muita racionalização nesses meios espiritualistas, que começa a pôr um monte de minhoca na nossa cabeça, embolando tudo e fica tudo muito mais complexo. Quando, como já dizia Emerson, Deus é simples. Tudo o resto que é complicado. E nós complicamos ainda mais. O que vem de Deus traz paz. Até que comecei a pensar que nada estava mudando. Quem nunca viu ou passou por isso também. Minha chefe continuava tão do jeitinho dela como sempre, né? Tão escrota como sempre. Tudo bem, eu não conheço a situação, não sei. Mas aqui estamos didaticamente falando de uma situação hipotética aqui para a gente ilustrar isso tudo com base no que está sendo falado aqui. E a gente já passou por isso, né? A gente fica lá assim, ó, acreditando na paciência, que ficar apanhando e rezando quieto vai fazer com que a outra pessoa uma hora mude. Eu vou te falar uma coisa, muitas vezes não muda. Não muda. E você só vai ficando mais desgastado. Mais desgastado. E às vezes, eu vou além. Você sabe, às vezes, o que faz a pessoa mudar? O que realmente, e não é garantia, tá? Mas às vezes, você sabe o que faz a pessoa mudar? É você pôr um ponto final naquilo. E se ela não mudar? Azar o dela, é livre-arbítrio dela. Se ela quiser mudar, ela muda. Se ela não quiser mudar, não muda. Você não tem responsabilidade pelo livre-arbítrio da outra, mas você tem responsabilidade pelo seu e pelas escolhas que a gente está fazendo diante das situações que nos aparecem. Eu vou querer ser conivente a essa situação que está ferindo a minha integridade aqui, e isso é escolha minha. Se o outro vai querer mudar ou não, não é assunto nosso. Às vezes na vida tem situações que você fala assim, nossa, isso aqui está tão tóxico, eu já tentei mudar, já tentei fazer um monte de coisa, a minha parte está feita. Minha consciência está tranquila, meu coração está limpo, eu estou tentando. E é importante a gente ter esse norte, porque não é assim só reclamar dos outros e querer pular fora. Eu estou fazendo a minha parte. Se eu estou fazendo a minha parte e a parte do outro não está sendo feita, cabe a nós escolhermos se aceitamos participar, continuar participando daquilo ou não. Tem situações que eu pulei fora na minha vida. Falei, olha, eu já tentei, vocês não querem mudar, tá poluindo, tá tóxico, tá abusivo, tá violento. Eu respeito vocês, vocês têm direito de fazer da vida de vocês o que vocês quiserem. Agora, eu tenho o direito também de escolher não participar. Tchau e benção, vou viver minha vida. Pronto. E sabe o que acontece? Melhora tudo. Claro, fazer com coerência também. Não estou falando para você ficar impaciente com qualquer coisinha mínima aí e achar que o outro é tóxico e agora eu vou chutar o balde. Também não é assim. Né? Porque esse negócio também do abusivo ser sempre o outro, a gente tem que questionar. Mas às vezes é. E se realmente for uma situação violenta, aí também o que você vai escolher? E aí, o que é espiritualmente mais saudável? Você ficar lá, dando cara a tapa, alimentando aquilo, porque sim, você está alimentando, às vezes estando ali. Ou será que espiritualmente não tem mais sabedoria? Você chegar e falar assim,
Beleza. Essa é a vida de vocês, a escolha de vocês, o mundo que vocês estão escolhendo querer criar. Eu escolho querer criar outro mundo, que é diferente disso. Se um dia vocês se interessarem, eu tô aqui, vocês podem vir participar, mas eu acredito em outras coisas. Eu não quero guerra, não quero briga, quero viver em paz, quero viver de boa e tenho direito divino. Tenho um direito sagrado da presença de Deus em mim de viver em paz. O dia que vocês quiserem, sejam bem-vindos, mas enquanto tiver um chutando a bunda do outro, eu não vou fazer parte disso. Eu não entendo em qual parte da história entra o karma obrigando a pessoa a fazer parte da chutaria de bunda alheia ali. Para quê? Para agradar a Deus? Para pagar o quê para Deus? O que você deve para Deus? O que Deus precisa que você pague para Ele? É punição divina ou é causa e efeito? Se é causa e efeito, a cada novo agora eu tenho direito de criar uma nova causa. E a partir dessa nova causa, gerar um novo efeito que vai inclusive ressignificar os efeitos das causas passadas. Minha chefe continuava do jeitinho dela, como sempre, e não me espanta isso, provavelmente vai continuar. E eu tentava conter a minha fúria com falsa calma espírita. Então olha o que ela está falando. Enquanto ela se sentia coagida, porque a demonstrar uma calma, esse fato de demonstrar uma calma que também não era saudável, só alimentava o quê? A fúria. Por isso que eu falei, cuidado com o irmãozinho que sempre fala sim. Porque às vezes está contido alguma coisa ali que a gente não está vendo. Nós somos humanos complexos, dinâmicos, temos uma complexidade de emoções que elas precisam ser canalizadas, não de forma destrutiva. A raiva, a fúria, não precisam ser canalizadas de forma destrutiva, elas podem ser canalizadas de forma construtiva. Vou te dar um exemplo. Ao invés de você ficar se matando por dentro, se explodindo por dentro, você pega aquela raiva, você converte ela em determinação. A minha determinação agora é chegar lá e falar não. Você está canalizando potência de vida. A raiva é uma potência. Quem disse que tem que ser só destrutiva? Você pode dar um direcionamento positivo para aquela energia intensa. Não é só querer bater no outro. Às vezes é você colocar os pingos nos is. É você transformar aquilo em determinação. É uma potência, é um combustível. Quem disse que raiva tem que ser usada só para bater no outro? Converte isso em alguma coisa, é uma energia que está ali dentro. Você vai dar um direcionamento positivo, destrutivo, ou ainda, fingir que não existe para aquilo acabar destruindo quem depois? Você mesmo, porque fica ali dentro, implodindo, né? E eu tentava conter a minha fúria com falsa calma espírita. E quanto mais mantinha o estereótipo, né? Eu falo isso por mim mesmo, já passei por isso, né? Quando eu entrei nesse meio todo, imagina, fingia placidez para tudo e via que, na verdade, psicologicamente falando, aquilo não estava saudável. Eu fingir algo forçado para querer pagar de espiritualizado para os outros. Isso não significa que o contrário é eu vir aqui chutar o balde e bater no... Não! Mas é buscar meios honestos, humanos, saudáveis de expressar as minhas emoções. Se a gente perder o direito de expressar as nossas emoções com dignidade, acabou a nossa humanidade, né? Mas é isso, sempre cito o meu pai aqui, ele falava, tem um monte de gente querendo ser espírito de luz antes de aprender a ser apenas um bom e simples ser humano. As pessoas não querem aprender a ser bons seres humanos, elas já querem ser santos, vagalumes de luz, e aí ficam fingindo uma coisa que não... Ficam exigindo dos outros também, né? Fingir que são uma coisa que não são, que nem precisam ser. Já acho, é isso, entendeu? Não precisa. Por que a gente precisa fingir que estamos calmos o tempo todo? Para termos alguma validação, aceitação espiritual diante da vida. Não estou falando para você ir para o outro extremo e ficar batendo todo mundo. Não é isso. Mas nós temos uma complexidade que precisa ser validada, olhada, até para que a partir disso a gente aprenda a canalizar isso de formas mais saudáveis.
Essa forma que as moças espíritas aqui falaram para ela canalizar não me parece uma forma saudável, porque estava implodindo. Aquilo que ela falou, ela mantinha a aparência de calma por fora, mas por dentro a fúria só aumentava. Ficava represada, implodindo. E tinha ainda aquele sentimento de tem que aguentar, quando de repente não era para aguentar. E o que aquilo faz lá dentro dela? Mas então, quando chegaria o fim daquela situação? Quando você põe um ponto final. Porque muitas vezes, se a gente ficar esperando que aconteça alguma coisa, uma intervenção, um dia a espiritualidade vai chegar e falar assim, acabou o karma, você está livre. Eu posso falar uma coisa, às vezes esse dia não vai chegar, às vezes é você que põe o ponto final. O agora permite que você ressignifique o karma. Qual que é a sua nova ação no seu novo agora? Né? E é muito interessante, porque quem não passou por isso, né? Eu também, poxa, quantas vezes assim, tipo, eu lá de cabeça baixa, a situação tava só me ferrando, só uma situação abusiva, mas calma, deixa eu só rezar, deixa eu ter paciência, deixa eu fazer caridade. Que caridade é essa? Que não me inclui, né? Não, mas uma hora esse karma vai acabar e vai acontecer alguma coisa. E aí você apanha tanto, que chega uma hora que você fala assim, nossa, ninguém veio me salvar. Ninguém veio me salvar. Ninguém veio me tirar daqui, ninguém veio pôr ponto final em nada. Poxa vida, eu tô desconfiando que se eu não pôr um ponto final, ninguém vai pôr. Aí que você se liberta. Quantas e quantas vezes a gente já não passou por isso, né? Mas se tem esse peso ideológico, essa narrativa religiosa, te constrangendo, achar que você tem que ser caridoso ou falar sim pro abuso, aí você se fragiliza, você perde a força de chegar assim e falar assim, não, eu tenho o direito de viver com dignidade, eu não preciso passar por isso. Não sei se é isso que Deus quer pra mim. Eu quero outra coisa. Eu acho que eu tenho direito, por que não? Será que não tem muito mais caridade aí? Quando eu estaria oficialmente liberada da minha dívida? Ela continua. Aconteceu que ela me demitiu do jeito mais FDP possível. Olha só, às vezes a gente fica, quantos de nós, né? A gente fica aguentando essas situações porque acha que é o karma, acha que não sei o que tem, e uma hora a pessoa vai mudar, e uma hora a gente vai ser liberada e nós vamos ter mais luz. E às vezes a gente fica lá baixando cabeça e a pessoa que a gente está aguentando, ao ver que a gente continua lá, às vezes faz uma coisa pior ainda. E a gente fala, por que eu não saí desse diacho antes, enquanto podia? Então aconteceu que, ao invés dela, da mulher, estou aliviada, agora já bati de volta aqui, já sanei a questão kármica. Não, o que aconteceu? Ela ainda demitiu ela do jeito mais FDP possível. Para me recontratar na base de contratinho de gaveta ainda. Ou seja, de trazer uma situação ainda de mais submissão. Eu exploro, eu agrido, eu violento, te prendo a mim por alguma questão, seja emocional, seja financeira, seja afetiva, seja narrativa, do que for, para quando você voltar, eu ainda te pisar mais. Quem não viu isso ainda, né? Quem nunca presenciou isso? E ainda vem aquele risinho maldoso de, tá vendo? Ainda estou te ajudando. Puta, ninguém merece isso. Me recontratar na base de contratinho de gaveta. E eu recusei e despejei toda a minha fúria contida por 5 longos anos. Me diz o que 5 longos anos de fúria vai fazer com que você seja mais evoluído espiritualmente, sabe? Toda a minha fúria contida por 5 longos anos em cima do cara que ela mandou para me demitir e fazer a tal proposta. E eu posso dizer o que eu sinto? Bem feito também pro cara. Que bom que você falou. Que pena que foi pro cara, podia ser para ela. Mas por que eu digo isso? Não é porque eu sou uma pessoa vingativa. É porque se chegou nesse ponto, aquilo estava explodindo. Que bom que alguém ouviu. Não estou falando para todo mundo xingar todo mundo, não é isso. Mas dentro desse contexto,
Que bom, me dá um alívio saber que você pôs isso pra fora. Poderia ter posto isso de uma outra forma em algum outro momento, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né? E digo por mim. Às vezes eu não consigo falar, não, vou aguentando, vou acumulando, daqui a pouco... Só que bom que depois de 5 anos alguém ouviu alguma coisa. Por quê? Seria muito injustiça você passar por tudo isso ao longo desses 5 anos e ainda ter essa carga toda dentro de você e isso acabar explodindo dentro de você. Você ter que engolir esse sapo. Por isso que é importante a gente aprender nesses meios, e eu aprendi isso a duras penas, nesses meios espiritualistas, que fazem a gente achar que a gente tem que forçar uma calma plácida o tempo todo, que esse negócio da gente forçar uma calma plácida o tempo todo só faz com que a gente fique engolindo sapo atrás de sapo, 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 ao invés da gente chegar e resolver as situações na hora que elas estão acontecendo, ainda que exija firmeza, exija um embate, mas não necessariamente precisa ser um embate violento. Embate não é só violento, às vezes o embate é muito saudável. Mas não, a gente fica engolindo, querendo parecer mais evoluído para os outros. Aí chega uma hora que aquilo satura e o que acontece? Blum! Ou explode dentro da gente, por exemplo, somatizando numa doença, e você não merece isso, ou vai explodir em alguém. Então, essa ideia dessa placidez espiritual, de bancar a pessoa evoluída, de falar calmo, quanto que isso ferra com a vida das pessoas. Ninguém precisa ser assim o tempo todo. Porque também, pelo amor de Deus, né? Quem é que aguenta viver com uma pessoa assim do lado? Também não precisa ir para o outro extremo. Mas você pode ser você. Porque se você tem que entrar no papel e fingir uma coisa que não está sendo verdadeira, tem outras coisas nos bastidores sendo acumuladas e sendo não olhadas, sendo não trabalhadas, e de fato uma hora isso eclode, né? Então me deu um alívio saber que alguém ouviu nessa história aqui, vou falar pra você, viu? Eu queria que fosse a chefe, mas coitado não, sei lá, eu foi lá fazer uma proposta decente, ouviu. Essas situações sempre vão acabar assim. É isso. É previsível. Eu não culpo ninguém aqui, eu não culpo quem fez o comentário aqui. Volto a dizer, eu dei até um sorrisinho, falei que bom que você falou. Que bom que você pôs pra fora mesmo, porque eu vendo aqui de fora, eu já queria xingar alguém ali. E não vem me dizer que eu sou menos espiritual, menos isso, menos aquilo, bababá, bibibi, porque também tanto faz o que você acha, que você deixa de achar. Essas ideias também já estão muito mais trabalhadas dentro de mim. Porque você iria xingar. Eu xingo. Mas eu xingo. Eu não saio da minha casa e vou na casa de ninguém xingar ninguém. Eu não saio do meu terreiro para ir cuspir no terreiro dos outros. Agora, se a pessoa sai do terreiro dela para vir cuspir no meu terreiro, eu sou uma pessoa respeitosa, extremamente educada, mas não vem pisar no meu calo. Me xingou. Xinguei. Você queria o quê? Que eu fosse Chico Xavier? Vai procurar o Chico Xavier. Eu não sou Chico Xavier. Por que você quer obrigar que eu seja uma coisa que nem você é? E pelo contrário, você ainda está saindo do seu, está vindo onde eu estou quieto para vir me violentar de alguma forma? Não. Se você não entende não, você vai entender de alguma outra forma. Qual que é a forma que você quer entender? E agora, longe de toda essa situação merda, penso realmente se eu tinha algum tipo de karma ruim com ela. E às vezes, vou te falar uma coisa, às vezes nem tinha, viu? Às vezes quem tava com o karma lascado, quem adquiriu um karma lascado, foi aquelas duas que puseram isso na tua cabeça. Penso realmente se eu tinha algum tipo de karma ruim com ela, porque isso não me fez uma pessoa melhor. É claro. E nem minha chefe virou um ser de luz vingado e blá blá blá. É claro. Porque essa é a lógica humana, não é a lógica de Deus. Ferrou com o outro lá atrás, continuem se ferrando aí, porque quanto mais vocês se ferrarem mutuamente, daqui a pouco, bum, de repente, do nada,
as duas partes se iluminam. Ah, não, gente. Por isso que eu amei esse comentário. Neste meu caso, acho que me deixei enganar por um ensinamento que foi sendo retransmitido de forma arbitrária, sabe? Sei. E quantas vezes eu não passei por isso? Quantas vezes a pessoa que está assistindo não passou por isso? A vida não é uma receita de bolo que pode ser aplicada indiscriminadamente para todo mundo em todas as situações. Exatamente isso. Isso que eu estou falando aqui significa que se tem situações que não têm origem kármica? Não, às vezes tem situações que tem. Vai saber. Eu não sei, você não sabe, aquelas duas não sabem. Mas isso também não impede de você, em cada novo agora, plantar uma nova semente, ter uma nova atitude para ressignificar a porra toda. E não é uma receita de bolo, aquilo que funciona para as páginas do romance espírita, supostamente psicografado, não é o que vai funcionar necessariamente para o resto do povo. Se é que aquela situação é de fato real, porque não me parece humana. Cada caso é um caso. Mas situações abusivas, meu irmão, essas sempre serão situações abusivas. E ninguém deve passar pano com discurso de karma e pipipi, popopó. E eu assino embaixo com gosto. Com gosto. Que comentário excelente. Da gente poder ter esse espaço para trazer essas coisas com sinceridade. Porque eu vou te dizer uma coisa. Isso daqui conversado dentro de uma instituição religiosa não teria espaço e a gente seria chutado para fora como detratores da pureza da coisa toda. Que pureza? A mesma pureza que faz a gente querer fingir que como somos evoluídos. E no fim você sabe que não né? Não tem nada disso. Tem um outro comentário aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui. Claro que esse daqui daria um outro vídeo para a gente comentar ainda com mais profundidade, mas eu vou só ler rapidamente, eu não vou entrar muito no assunto, mas só para vocês verem o quanto que esse padrão ele se repete. E às vezes a gente acredita que a gente está ali para pagar alguma coisa, tem um compromisso, um karma, não sei o que tem, e de repente a gente fala, vou sair. E na hora que você sai, você percebe que você podia ter saído a qualquer momento, podia ter saído antes e que foi muito melhor você ter saído. E que você tinha muito mais propósito, você aprendia muito mais em estar fora daquela situação tóxica. Cuidado aí, não vai querer terminar relacionamento porque eu tô falando isso. Afinal, né, sempre o outro que é o tóxico, né? A gente não vê o que em nós também que está atraindo essa toxicidade. Então tem que ter muito pé no chão para analisar, para ver realmente o que é. Porque se depender da nossa mania de pôr a culpa nos outros e só nos outros, né? Então qual que é a minha responsabilidade diante dessa situação? Volto a falar. Estou fazendo minha parte, a consciência está tranquila, o coração está limpo. Opa, a outra parte não está querendo colaborar. O que eu posso fazer? Mas eu estou fazendo minha parte? Porque senão é sempre o outro que é o tóxico, né? Às vezes é a gente. Comentário aqui, Sol Poente 4221. Lembro que toda a minha adolescência foi puro perrengue e sofrimento, sem grandes perspectivas. Com mediunidade aflorada, e gente, eu falo bastante disso aqui nesse livro que eu lancei recentemente, Mediunidade, Experiências Paranormais Sem Censura, e falo inclusive disso que eu estou falando aqui para ressignificar esses papos. Com mediunidade aflorada, ia de centro em centro e sempre escutava o mesmo discurso. Tem que trabalhar. Mediunidade ostensiva desse jeito é de quem deve muito. Este é um mundo de provas e expiações. Cansei de passes e orações que nada resolviam. Fui resolver depois que conheci a espiritualidade / filosofia indiana. Com a sadhana certa, sadhana é a prática espiritual dentro dos meios yogis. Com a sadhana certa, fortaleci meu corpo, minha mente e minhas energias. E já não passo tantos perrengues que nem antes. Pronto! Às vezes é sempre essa questão da receitinha de boa. Você tem que trabalhar aqui. Claro que é importante a pessoa, nessa situação, canalizar aquelas energias de alguma forma. Mas não existe uma forma de canalizar aquilo. Às vezes ela simplesmente não estava encontrando o caminho dela. Encontrou o caminho dela, aquilo foi equilibrado. Às vezes aquela forma que o povo que estava pondo lá problema na vida passada dela não conseguiu resolver. Imagina se ela continua lá, continua o peso.
Passa dia após dia ela sofrendo e reforçando dentro dela. Nossa, eu não paro de sofrer, é porque de fato eu devo ter feito uma grande cagada. E pode ter feito e pode não ter feito. O fato é que ela já tem que carregar o peso do sofrimento, tem que carregar um peso ainda maior de ficar com uma culpa de uma coisa que ela nem sabe se aconteceu. Como se todo caso tivesse a mesma causa, a mesma necessidade, a mesma origem. Fosse tudo uma receita de bolo. E se não foi? E se ela não fez nada de ruim na vida passada? E se aquela sensibilidade dela veio por outro motivo? E ela está perdendo tempo dela apanhando ali. Né? De repente ela foi lá e encontrou um outro caminho dela, uma outra forma de canalizar aquelas energias. E está bem da vida. Ela podia ter continuado naquele... Não estou falando mal do centro espírita. Tem gente que consegue canalizar isso no centro espírita. O que eu estou falando é que não é todo o caso. E falo muito disso aqui. Compra esse livro, Mediunidade, Experiências Paranormais Sem Censura. Sem censura mesmo, que nem isso que eu estou falando aqui com você agora. Vocês querem pôr pé no chão e a gente conversar honestamente sobre essas questões todas e trazendo os fenômenos, as questões... Compra isso aqui. Mediunidade, Experiências Paranormais Sem Censura. Tenho certeza que vocês vão amar esse livro. E é isso. Às vezes ela ia ficar naquela coisa, naquele discurso e não ia, pra ela não ia resolver. Aí ela foi lá, achou outra coisa, fez o sadhana. Pô, isso aqui funciona pra mim. Pô, melhorei, fiquei bem. Tá vendo? Não precisava daquilo. O discurso estava errado, de que eu precisava sofrer, de que eu precisava pagar, porque é provas e expiações, porque é isso. Não, eu mereço ser feliz. Não de uma forma arrogante, não é o ego falando isso, é Deus falando. Você acha que Deus não fala dentro de você? Eu quero a tua felicidade, diacho. Qual parte disso que você não entendeu? Então, gente, usar discursos espiritualistas para querer justificar abuso, situações tóxicas, gente, isso aí não tá com nada. Ah, mas aconteceu no passado. Aconteceu no passado. No passado, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Vegas é a tua vida da outra vida, entendeu? Se até Deus te deu uma nova vida, um novo corpo, tirou a memória das coisas que aconteceu, o que ele está dizendo com isso para você? Deus está dizendo para você isso, fica preso, algemado a todas as cagadas que aconteceu e não se esqueça disso, fica preso e fique consciente disso. O que ele fez? Não. Vamos separar essas brigas. Vamos recomeçar. Vamos começar de novo. Novas escolhas, nova vida, vida nova e vida em abundância. Vamos deixar lá. Vamos ressignificar, vamos trabalhar o que ficou de colheita disso para que esse tipo de energia não se repita. Não é a repetição incansável desse padrão que vai resolver ou iluminar ninguém. Gente, acabou, ficou lá atrás. Vamos viver a vida. Sabe, se um querer ficar se vingando do outro, ninguém vive. E até besteira para quem quer se vingar, porque tá perdendo a vida, sabe? Ah, deixa esse trouxa aí se lascar sozinho, que você nem precisa ficar no pé dele. E se ele se melhorar, melhor para você, né? Porque aí deixou de ser aquele crápula que te fez cagada na vida passada. Então vamos torcer para que ele fique melhor nessa vida nova. E para que nós vamos ficar no cangote dele atrapalhando, querendo alimentar novamente essa fúria dentro dele para ele acabar desembocando aquelas mesmas atitudes destrutivas que ele fez lá atrás, se é que fez. Não é? Mas fácil, para todo mundo. Não é? Tem aquela frase jovem que diz assim: se organizar todo mundo transa. É isso. É isso. É isso. Talvez o mundo está precisando de mais gozo e de menos drama. Não que não existam legitimidades nos nossos dramas, a gente sabe a complexidade de cada um deles. Mas justamente por causa disso, por causa daqueles dramas que às vezes não tem o que a gente fazer, que de fato às vezes a gente tem que se resignar e aprender de alguma forma a lidar amorosamente com aquilo, até para, quem sabe, uma hora sair daquilo. Mas justamente por a gente ter situações que de fato exigem da gente, a gente não precisa de um peso extra, de ter uma crença que vai colocar um peso que não vai resolver as nossas situações e, na verdade, podem acabar, pelo contrário, nos prendendo a sofrimentos que são completamente desnecessários.
vai minar ainda mais a sua energia, até para você resolver aqueles perrengues que você realmente tem que resolver. Mas de repente esse aqui você não precisa. Mas existe uma crença, existe uma algema dentro de você que te convenceu que você está preso àquilo. Está aqui a chave, se liberta, pega essa chave de Deus que está dentro de você. E se pergunta o que Ele quer para a sua vida. E o que você quer para a sua vida. Se tudo isso tem apenas a finalidade da gente aprender a se alinhar a uma proposta existencial de amor, que esse amor comece aqui agora, como uma atitude de compromisso com a dignidade de mim para comigo mesmo. Até para eu poder ter para oferecer. Eu só posso chegar para você aqui, para qualquer pessoa aqui, e falar isso tudo que eu estou falando, porque antes eu aprendi a falar isso na minha vida. Porque antes eu passei por situações muito parecidas com desse comentário. Bati a cabeça e cheguei na mesma conclusão. Eu vi que simplesmente era contraproducente. Ficar ali não ia fazer ninguém mais evoluído. E muito menos libertar ninguém. Pelo contrário. Existem situações que são contraproducentes. E às vezes a gente fica anos e anos batendo na cabeça para olhar para aquilo e falar: não tem nada para mim aqui. Por que eu ainda insisto? Tenha muita coerência com isso. Muito cuidado. Muita cabeça. Não é toda a situação. Tem coisas que ensinam a gente, sim. Mas quando é abuso, não tem que passar pano, gente. Beijo na alma, fica na paz. Se curtiu, senta a testa no botão de like. Manda aí os papos nos comentários que a gente vai... Vocês perceberam que eu gosto de falar bastante, né? Então, se vocês quiserem... Mas você sabe por que eu gosto de falar bastante? Porque muito pouco disso foi falado pra gente ao longo da nossa vida. Então, pra mim, um vídeo de 3 ou de 7 minutos não resolveria. Nós temos que falar mais mesmo. Recomendação, tá? Mediunidade, experiências paranormais sem censura. Tem inclusive sobre isso que a gente comentou aqui nesse vídeo. Vou deixar aqui embaixo os links para os nossos cursos oficiais da nossa escola. Curso de relacionamento, de meditação e filosofia druídica, o curso de chakras baseado no conhecimento dos yogis do Himalaia. O link aqui para quem quiser passar por consultoria, mentoria profissionais comigo. Tem lá até para você entender a proposta, clica lá para ver. Tem o link para você que quer adquirir cópias, prints dos meus quadros, das minhas artes, colocar lá no ambiente, trazer uma energia nova, uma mensagem nova, uma beleza, uma harmonia para aquilo lá. Tá tudo aqui embaixo, gente. Para quem puder também ajudar a gente, senta a testa no botão de like, se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta. Quem puder também participa da nossa campanha do Apoia-se. E beijo na alma, fica na paz, brilha sua luz e receba um abraço do tamanho do sol. Um abraço manso, tranquilo, que te faça bem.